E hoje segure-se aí no seu banco, porque a palavra é dura. Por isso que a gente fez tanta volta para chegar nela hoje. Não é dura, é a palavra, é a Bíblia. Mas Romanos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Obrigado ao Ministério de Louvor, Carlinhos. Já chamo vocês novamente para o momento da ceia. Os irmãos sabem que nós estamos fazendo uma série de ministrações sobre a carta de Paulo aos Romanos. E quando nós começamos essa série de ministrações, eu compartilhei um pouco da privacidade do pensamento da gente como pastor ao pensar o que ministrar em cada domingo. E quando a gente ministra temas livres, a gente corre o risco de ficar ministrando os problemas da igreja. Eu tive um problema com o Vitor, vi uma dificuldade dele, e daí eu vou orar, e Deus me dá uma palavra e eu prego para ele, né? Porque a gente convive com as pessoas e convive com as famílias. Uso o Vitor, porque tenho a liberdade de fazer isso, e que não é o caso. E nós podemos às vezes nos equivocar em ficar pregando coisas que acontecem no pregando sobre os ataques terroristas, sobre as festividades que são mais feitas do que qualquer outra coisa, porque se fossem feitas para promover o verdadeiro no Natal não teria Papai Noel e na Páscoa não teria coelho, porque eu acredito que todos nós sabemos o verdadeiro significado da Páscoa. Na última Páscoa, que eu coloquei aqui desse lado um coelhinho e desse lado uma ovelhinha, né? E disse que Páscoa não é nem a ovelha e nem o coelho. A nossa Páscoa é Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascal. A festa da Páscoa é uma festa celebrada por um povo, o povo judaico. Nós não somos judeus, não tem necessidade nenhuma de celebrarmos a Páscoa. Mas depois Jesus veio e cumpriu todos os significados da Páscoa, e Jesus nunca pediu que nós comemorássemos a sua morte e ressurreição. Ele simplesmente pediu que nós o recebêssemos como Senhor e Salvador e vivêssemos com Ele e para Ele. Agora, nenhum problema, não se sinta culpado se você deu um chocolate ou se você fala do coelhinho para sua família, contanto que você não faça os seus filhos entender que Páscoa é só isso, certo? Mas nós podemos correr o risco de ficar pregando sobre as coisas que acontecem, sobre coisas que acontecem na igreja, problemas que acontecem na igreja, e com isso nós podemos pecar contra o nosso maior compromisso como pastor, que é pregar a palavra de Deus. Por isso nós já fizemos muitas outras séries de ministrações, tanto o pastor Ivan quanto eu, e hoje nós estamos na série do livro de Romanos, um livro do Novo Testamento, a carta mais nobre do apóstolo Paulo, um resumo de tudo que ele entende sobre fé, uma carta dificilíssima, mas com uma versão boa da Bíblia, quem sabe seja possível ler e entender. E por isso que hoje nós damos continuidade, e não vamos falar de Páscoa, nós vamos falar de Romanos, vamos falar da palavra de Deus, amém? Romanos capítulo 2, ele vem depois do capítulo, você nem precisa ser um leitor da Bíblia para saber que o capítulo 2 vem depois do capítulo 1, amém? E nós vimos no capítulo 1 que Paulo, como escreve uma carta, ele faz toda uma introdução, está dando um pouco de microfonia, faz toda uma introdução na carta, e depois da introdução, eu pediria a gentileza para não ser as mãezinhas com os bebês, que a gente não estivesse caminhando por muito tempo, né? No cinema a gente não caminha, em outros lugares a gente não caminha, e na igreja também facilita, para não tirar a atenção de ninguém. Romanos capítulo 1 fala da introdução dessa carta, do porquê Paulo está escrevendo, e depois da introdução, se você for olhar a sua Bíblia, na página anterior,
Você vai ver ali no versículo 18 de Romanos 1, a ira de Deus contra a humanidade. E aqui Paulo está querendo nos dizer qual foi o movimento do homem sem Deus que fez com que Deus tivesse que tirar o time de campo. Paulo argumenta que todos os homens, aqueles que leem a Bíblia, que recebem instrução, e aqueles que não recebem instrução, todos são indesculpáveis por não obedecerem a Deus, porque de uma maneira ou de outra, todo homem tem capacidade natural de reconhecer a Deus através da criação. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Ele diz: todo ser humano já nasce com a capacidade natural de ver Deus através das coisas, através da perfeição do corpo humano, através da perfeição da natureza, através de todas as coisas do sistema solar, entre outras coisas. E o homem por isso deveria olhar para o céu e adorar a Deus. E ao invés disso, depois da revelação, o que o homem faz? O homem rejeita a Deus, rejeita a verdade de Deus, e ao invés de adorar a Deus, começa a adorar a si mesmo, se colocando no centro, começa a adorar as coisas criadas, adora os animais, adora os astros, adora imagens. E Deus diz que depois que o homem rejeita a Deus, o terceiro passo, a derradeira consequência da rejeição do homem a Deus, é Deus não rejeitando o homem, mas deixando que o homem faça aquilo que ele quer fazer. No decorrer da vida a gente vai bloqueando a palavra. Não, isso é coisa do passado, ninguém sabe quem escreveu esse livro, isso não é a palavra de Deus. Por mais que muitas dessas verdades batam na nossa mente, na nossa consciência todos os dias, a gente faz um esforço tremendo para barrar a consciência natural que nós temos contra o pecado. Isso faz com que Deus diga o seguinte: tá bom, então, se tu queres viver a toda velocidade, rampa abaixo, sem Deus, o que Deus vinha fazendo até aí com a criação, que era colocando o pé no freio, Ele tira o pé do freio e diz: se tu quer que eu saia, eu saio, e deixa o homem colher as consequências. E aí Paulo fala, no finalzinho do capítulo 1, todas as consequências a partir do versículo 26, por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas, e vem aí a maior lista de pecados citadas por Paulo. Então Paulo primeiramente olha para aqueles que não têm Deus, para aqueles que não têm a Bíblia, para aqueles que não têm fé, e os critica por abandonarem a Deus. E agora Paulo foca o olhar para a gente. Olha para quem está do seu lado e diz: agora Paulo vai falar contigo. E irmãos, quando Paulo fala com a gente, olha o que ele diz: portanto você que julga os outros é indesculpável, pois você está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Até aqui eu sei que ninguém entendeu quase nada, mas os irmãos vão ver que no decorrer da mensagem as coisas vão ficando tão claras para a gente, de uma maneira tão pessoal, e eu espero que você receba tudo isso nessa manhã, em nome de Jesus. Enquanto Paulo volta o seu olhar para todos aqueles que têm conhecimento formal, ele entende que se por um lado os gentios foram largados à sua própria consequência, por outro lado os religiosos se enredaram no julgamento do próximo. Porque como nós estamos num patamar superior, nós conhecemos a Bíblia, então os demais que não conhecem merecem condenação eterna.
Paulo entra nesse ponto e começa a avaliar a vida do religioso, do moralista e, o pior de tudo, do crítico, daquele que tem facilidade em julgar o outro, daquele que tem facilidade de, por causa dos seus conceitos morais e religiosos, encontrar defeito na vida e na família dos outros. Mas Paulo coloca os dois grupos em um conjunto só e diz que os dois grupos, nem os gentios, que não têm conhecimento da fé judaica, da Bíblia, nem os religiosos, aqui alguns dizem que Paulo está se referindo aos judeus, mas John Stott diz mais à frente, ele acredita que o foco do apóstolo não são apenas os judeus, mas todos os críticos moralistas. Irmão, eu tenho um cacuete. Eu fico sempre pedindo para que você pergunte para quem está do seu lado, se você não gosta disso, eu lhe dou toda a liberdade para não fazer, amém? Agora, se você é mais tranquilo e pode fazer, olha para quem está do seu lado e diga o seguinte para essa pessoa: se você é crítico, muito crítico, religioso, quem sabe moralista, você está sob julgamento hoje. Irmãos, eu posso lhe dizer uma coisa, eu acredito que eu sou, você é, e eu acredito que todos de alguma maneira somos, um pouquinho ou muito. Por isso essa palavra serve para todos nós. Paulo constrói um argumento que inclui todas as pessoas que criticam os maus procedimentos delineados na sessão anterior. Na última mensagem que nós falamos de Romanos, que todos levaram para casa uma lista de pecados bem explicadinhos, para tentar se situar em qual área que você precisa melhorar, qual área que eu preciso melhorar. É quando a gente pega essa lista e, ao invés de avaliar a nossa vida, o que a gente faz? A gente olha e diz: esse aqui é o fofoqueiro, eu lembro fulano de tal fofoqueiro. Esse aqui é o ladrão sem vergonha, aquele cara que fez negócio comigo, ele tinha que estar no culto para escutar isso. Não, irmão, não é para outra pessoa, é para você. Que bom que você veio, que bom que eu vim e fiz esse estudo, porque me ensinou muito. Portanto, sendo a correção de Paulo dirigida exclusivamente aos judeus, ou a todos os críticos moralistas, serve muito bem para todos nós, que comumente nos encontramos julgando rapidamente os outros, e aí uma coisa muito ruim, com um sentimento de superioridade, com um sentimento de exclusão, a gente não se inclui para tentar compreender o porquê da pessoa, mas a gente se exclui, acusa e fica num patamar superior, como quem sabe eu estou hoje, mas não tomem isso como um exemplo de julgamento, porque a palavra não é para você, a palavra é para todos nós, amém? A gente pensa, porque o fulano, onde já se viu, teve uma atitude inadmissível, a gente critica constantemente, a gente tem a prática de falar mal dos outros, quando a gente está no carro, quando a gente está na mesa. Certa ocasião eu escutei uma pessoa dizer assim: tá, mas a gente não puder mais falar mal de ninguém, o que a gente vai conversar quando a gente está comendo? Do que a gente vai falar? Que assunto a gente vai tratar? Se a gente não puder mais falar nadinha de ninguém. O texto que eu já li, Romanos 2, 1, 4, eu quero ler de novo. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga. Olha que tremenda a palavra de Paulo. Quando você julga o outro, o que você faz? Você condena a si próprio, você se coloca na linha de tiro sobre aquilo que você está julgando. Gente, tu está julgando, tá bom então, deixa comigo. Agora o crivo do teu julgamento agora volta para ti. Tu está te colocando no patamar de juiz, tá bom então. Então agora eu, próprio Deus, vou começar a olhar a tua vida para ver se nessa área tu está 100%. E se tu não tiver
Como dizem pessoas da minha idade, meu velho, tu está na linha de tiro. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas não é conforme o que a gente acha ou o que a gente pensa, mas a palavra diz é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que você escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Nós vemos o contexto dessa história que Paulo, para alguns, está falando para os judeus, e se não é para os judeus, ele está no mínimo tendo os judeus como principal alvo da sua argumentação, porque ele está falando para os gentios, e depois ele fala para aqueles que praticam a lei. E quando se fala de lei, ele fala do Antigo Testamento, e quando fala de Antigo Testamento, ele fala da Torá, e quando fala da Torá, ele está falando daquele conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, que era o livro da religião judaica. Ele diz: eu já falei para os gentios que não querem saber de Deus, e agora eu estou falando para os religiosos que querem saber de Deus, mas tendo Deus, tendo a verdade, se tornam juízes e superiores dos seus irmãos, que também está errado. William Hendrickson diz o seguinte, argumenta que enquanto os gentios eram idólatras, boa parte dos judeus, por meio de sua autorretidão, estavam fazendo de si mesmos ídolos, um ídolo. O judeu não se contentava com a sua revelação especial com a palavra de Deus, e com o desafio de aplicar e praticar a palavra, mas ele julgava os gentios pela sua perversão moral. Interpretando esse texto, Geoffrey Wilson diz que a condenação de outros era um passatempo nacional do judeu. Ficar condenando a vida dos gentios, a vida daqueles que não eram judeus, era a prática de vida do judeu. Eles criam que todos estavam condenados ao juízo, exceto eles. Todos mereciam o inferno, exceto eles, exceto o judeu. Tem muito crente, muita gente religiosa, tão parecida com os judeus, que todos estão errados, só eles que estão certos. Você conhece alguém assim? Você já teve uma atitude assim parecida? Ninguém é suficiente bom para andar com eles. Nenhum amigo, nenhum vizinho, nenhum colega de trabalho, nada é bom. Tudo é insuficiente. Só o próprio crítico moralista, que é bom aos seus próprios olhos. Qual é o modelo de perfeição? Eu mesmo. Qual é o modelo de vida correta? Eu mesmo. Todos os outros são insuficientes, não chegam ao patamar necessário, precisamos cuidar. Porque muitas vezes nós transmitimos esses sentimentos dos nossos relacionamentos com os nossos amigos, colegas e parentes de outras religiões, e nos tornamos, sabe o quê? Arrogantes. Ou pior, quando agimos assim com irmãos mais novos na fé, ou irmãos que pensamos que são menos santos do que a gente, acabamos sendo intolerantes e implacáveis. Tu é carnal, tu ainda comete esse pecado, e a gente se coloca no patamar de juiz. Eu não quero ter essa característica comum de muitos judeus nos tempos de Paulo. E se você não quer ter essa característica também, por favor, em nome de Jesus, diga amém. Amém. Mas então o que Paulo será que está ensinando para a gente? Que a gente não pode criticar ninguém, nem julgar a atitude de ninguém? Como é que a gente pode conviver no meio de tanta gente sem julgar a atitude uns dos outros? É impossível, porque algumas coisas a gente precisa julgar. Será que é isso que Paulo está dizendo, que nós não podemos? Tem muitos crentes hoje que pecam
se equivocam e dizem assim: ninguém deve me julgar. Como assim? Como é que o seu discipulador vai lhe dar uma palavra de orientação se ele não lhe julgar, não julgar a sua atitude? Será que é isso que Paulo está falando? Como é que eu vou fazer para viver a minha vida e depois as minhas filhas crescem, elas vão casar? O que eu vou ter que fazer com os meus genros? Julgá-los. Ver como é que é a reputação deles. Os pais de meninos, aí fiquem... Eu vou fazer isso sim, chamar um camarada e dizer: cara, vem aqui, qual é a tua intenção com a minha filha sem vergonha? O que tu faz aqui? Que Deus trabalhe no meu coração. Será que é isso que Paulo está ensinando, que o religioso não pode julgar? Quantos aqui ainda tem aquele chaveirinho que nós demos no dia que nós falamos sobre Mateus capítulo 7, versículo 5, se não me falha a memória? Que aquela trena, né, que tinha ali naquela trena: da mesma maneira que medirdes os outros, vos medirão a vós. Jesus não disse que nós não devemos julgar como um todo, mas Ele nos explica como julgar. Não julgar precipitadamente, não julgar desnecessariamente. Irmãos, como pastor, às vezes eu gostaria de fugir de julgamento, mas não tem como. O próprio apóstolo Paulo diz: vocês que são cristãos, não levem as causas de vocês para o tribunal. Ou vocês não são maduros suficientes para julgar as coisas entre si. O que Jesus está dizendo? Julguem, ou melhor, Paulo, julguem as coisas entre si, mas não se coloque na cadeira do julgamento desnecessariamente. Aqui Paulo está sendo enfático, falando contra esta atitude daqueles que julgam muito, criticam moralmente, constantemente o próximo. Paulo está condenando. Ele não está necessariamente dizendo que o religioso não pode julgar, mas o que ele combate aqui é essa atitude insolente e implacável de julgar os outros em vez de lamentar os próprios erros, em vez de olhar para os próprios defeitos. Mateus 7, 3-5 diz: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar um cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus não diz não tire, diz primeiro tira a trave que está no seu olho, depois vá lá e ajude o seu irmão. É claro que uma pessoa normal, santa, ou que busca a santidade, automaticamente ele se arrepia quando ele vê pecado. Uma mulher santa, quando fala em imoralidade para ela tem nojo. Um homem santo, quando pensa em imoralidade, ele repulsa aquilo. É claro que uma pessoa normal que busca a santidade, automaticamente a sua consciência o alerta sobre alguns pecados grosseiros. Mas o problema está em julgar rapidamente, ignorando seus próprios erros e se colocando em um patamar de superioridade. Como o fariseu naquela oração no templo, o que é que ele dizia ao Senhor? E ele foi condenado por Jesus. Ele se orgulhava no que? Na sua santidade? Não, na pecaminosidade do próximo. Ele dizia assim: oh Deus, graças te dou, Senhor, pois eu não sou como os demais homens. Olha o sentimento do judeu, fariseu, hipócrita. E nada contra a nacionalidade judaica ou o povo de Israel, vamos separar isso. Nesse momento, Paulo aqui está criticando essa ênfase do povo judeu, que era um povo conhecido por ter a palavra de Deus, o que é muito bom. Mas o que produziu isso foi ruim. É contra isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo essa atitude que muitas vezes nós, como cristãos ou como religiosos moralistas, temos,
de nos colocarmos num patamar de superioridade e julgarmos muito rapidamente a atitude dos outros. Ele dizia: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais pecadores, eu estou num nível de superioridade. Quantas vezes ignoramos a nossa própria situação, nos julgamos melhores que os demais e pensamos: eu não sou tão mal assim, eu até peco, mas pecados tão grosseiros assim eu não cometo. E nós nos apressamos em julgar. A gente diz: eu até sei que tenho que melhorar, mas não cometo erros tão grosseiros. E assim a gente se acha no direito de nos colocarmos na cadeira do juiz. Meu irmão, olha para quem está do seu lado de novo e diga para essa pessoa: não sente nessa cadeira, a não ser que seja necessário. Não se apresse em sentar na cadeira de julgar, a não ser que você, como marido e cabeça do seu lar, vai ter que julgar nas coisas oportunas. O texto nos ensina uma lição muito difícil de digerir, mais importante, mas muito importante para todo aquele que pratica os ensinamentos de Jesus. Existe uma diferença muito grande entre gentios e judeus, que torna o erro do religioso mais grave do que o erro do gentio. Olha que perigo, irmãos, que a gente tem. Paulo aqui veio para falar muito sério com os judeus. Ele disse: olha, ainda o gentio pode errar, ou não é que ele pode errar, não pode errar, ele diz claramente, ele diz: é indesculpável. Mas no finalzinho do texto, no capítulo 1, que Paulo está falando para os gentios, se os irmãos lembram da última pregação, a gente viu o último estágio do pecado, é que depois da gente pecar, a gente ainda não estando contente com o pecado, a gente aplaude quem peca, a gente vibra com quem está cometendo os mesmos pecados com a gente. E Paulo está dizendo: em contrapartida os gentios fazem isso, mas em contrapartida os judeus, que também pecam, ao invés de fazer a mesma coisa dos gentios, eles são ainda piores. Porque se os gentios fazem coisas que sabem que estão erradas e aprovam os outros que a praticam, por outro lado, os judeus moralistas praticam coisas que sabem que estão erradas, mas condenam aqueles que também estão praticando as mesmas coisas que ele pratica. Não sei se você entendeu essa confusão. O gentio pratica e aplaude, o judeu pratica e condena. Quem é o pior? Paulo está dizendo: o judeu ainda é pior, porque além de pecador ele é hipócrita. Porque ainda o gentio peca e é sincero: estou pecando mesmo, estou sem Deus, meu trem está descarrilhado, não sei onde vai parar. O judeu, ele está pecando, mas está com aquela capa de religiosidade, ainda está acusando o outro que está pecando. E Paulo está dizendo: olha, entre os dois põe na balança, pior é o judeu, que além de tudo ele é hipócrita. Por isso, precisamos prestar muita atenção. O segundo grupo, além de seus pecados, é culpado pela hipocrisia, porque condenam o que eles mesmos praticam. Por isso que eu queria olhar com você rapidamente 4 perigos para os críticos moralistas. 4 perigos para aqueles que são religiosos, aqueles que estão buscando viver uma vida dentro dos princípios da palavra, ou se não da palavra, dos princípios morais. O primeiro perigo é o perigo da projeção. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está se antecipando. Ele está dizendo: devemos ter cuidado, porque quando a gente julga, essa frase do pastor Hernandes Dias Lopes é maravilhosa. Quem aqui sabe o que é vicário? Não se envergonhe de não levantar a mão, mas quem sabe levanta a mão. O que é vicário? Quem sabe os teólogos sabem um pouco mais, né? Vicário, Jesus fez um sacrifício vicário por nós. Ele fez um sacrifício substitutivo. Ele se colocou no nosso lugar, ele foi o nosso vicário, que não tem nada a ver com vigário, tá? É vicário, uma obra vicária na cruz do Calvário, uma obra substitutiva. Os animais do Antigo Testamento, eles tinham
essa mesma representatividade. Uma pessoa que pecava, e quem é que morria? O bichinho. O que o bichinho tem a ver? Ele é vicário, ele leva sobre si a minha culpa. Jesus foi esse grande sacrifício vicário na cruz do Calvário. E aqui nós vemos que a pessoa que julga pode experimentar um prazer vicário em condenar os outros pelas mesmas falhas que a gente perdoa na gente. Eu cometi um erro e me perdoei porque a punição ia ser muito séria, mas ficou aquela sensação de impunidade aqui dentro. O que eu faço? Eu projeto aquilo sobre outra pessoa, e daí eu condeno outra pessoa, eu julgo outra pessoa, eu coloco outra pessoa na cadeira do réu e trituro aquela pessoa por algum pecado que eu tenho na minha vida e no meu coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Precisamos ter cuidado com o perigo da projeção. Freud chama isso de projeção. Charles Erdmann argumenta que os mais severos a julgar são os mais culpados, uma vez que geralmente observamos na vida dos outros as faltas que existem em nós mesmos. Olha para quem está do seu lado e diga: irmão, cuidado com a projeção. Cuidado com tentar, isso não precisa repetir, cuidado com tentar projetar nos outros coisas mal resolvidas suas. Tentar condenar no outro aquilo que nem você conseguiu solucionar ainda. Soluciona primeiro, depois vai ajudar o seu irmão. Amém? Segundo perigo dos críticos moralistas é o perigo da hipermetropia espiritual. Quem sabe o que é hipermetropia? Quem tem hipermetropia? Deus pode curar, viu? Em alguns estudos que eu estava fazendo, eu encontrei a palavra miopia, e eu vi que o que Paulo está querendo dizer aqui não é miopia, porque miopia a gente enxerga bem de perto e mal de longe. Hipermetropia a gente enxerga mal de perto e bem de longe. Hipermetropia, pelo menos o que eu estudei, não sou oftalmologista, mas o que eu estudei era mais ou menos isso, que a hipermetropia tem uma inversão, uma confusão na visão mais de perto, aquelas pessoas que usam óculos mais para leitura, já para o dia a dia, na visão distante, eles conseguem enxergar com mais facilidade. Deixa eu sair da minha área rapidinho antes que eu resvale. Mas há um perigo, que é o perigo da hipermetropia espiritual, que não é miopia. O que é a hipermetropia espiritual? Olha o versículo 1 aí de novo. Você que julga os outros, que olha muito bem a vida de quem está de fora, de longe, você está achando que você é indesculpável, você não está enxergando bem perto, porque você está condenando a si mesmo, porque você tem esse mesmo pecado que você está julgando no próximo. Você está olhando muito bem, não que você esteja errado, mas você está olhando muito bem, sua visão está ótima para a vida do seu irmão. O problema é que a sua visão está embaçada para a sua própria vida. Esse é o perigo que Paulo está dizendo aqui. Os críticos moralistas nem percebem, mas eles enxergam muito bem os erros dos outros, mas eles têm dificuldade tremenda de enxergar os seus próprios erros. Mais do que isso, eles usam uma lupa, como se não bastasse enxergarem bem já o erro dos outros. Eles vão futricar, eles vão procurar aonde? Nas fofocas, aonde? Nas redes sociais, para colocar uma lupa, para ver ainda melhor o pecado alheio, mas colocam vendas para enxergar os seus próprios erros. São célebres para julgar os outros e lerdos para reconhecer os seus erros. Escondem o próprio pecado, mas projetam nas outras pessoas. Julgam o pecado dos outros, mas praticam o que condenam. John Stott diz que Paulo põe à mostra uma estranha fraqueza humana: a nossa tendência em criticar todo mundo, à exceção de nós mesmos. Somos tão intransigentes ao julgar os outros
quanto condescendentes em relação às nossas falhas. Se é no outro, atropela. Se é comigo, devagarinho, meu irmão. Se é o outro, pena de morte. Se é comigo, alguém da minha família diz: não, tem que rever isso aí, que injustiça. Que maneira severa, para que tudo isso? Para que tirar a vida de uma pessoa? Agora, se é contra mim, passa por cima, estraçalha, quebra. Hipermetropia espiritual, capacidade de enxergar muito bem o problema do outro, dificuldade de enxergar as nossas falhas. Não é o que a gente faz com os nossos filhos? Se é do outro, é mal educado. Se é nosso, está com sono, né? A gente correu o dia todo, né? Está com sono, está cansada, depois de um dia todo, bate no rosto do pai, no rosto da mãe, chuta, risca tudo, está cansado. As pessoas têm que ter paciência quando o meu filho morde os outros, mas ai daquele que mordeu o meu filho. As pessoas precisam compreender: se eu estiver estressado porque eu briguei com a minha mulher, perdi um negócio, eu fui demitido, e talvez fui estúpido com alguém, disse: tu tem que ver o meu lado, eu estou cansado. Mas ai de daquele, eu não quero nem saber dos motivos de alguém que me atendeu mal no supermercado, ou me cortou à frente do trânsito. Se sou eu, estou desculpado, porque eu estou cheio de coisa na cabeça. Se é o outro, eu tenho os meus motivos, os outros não podem ter. Se o meu filho foi deixado pela namorada, é um absurdo. Mas se foi ele que terminou o relacionamento, é melhor que seja agora do que depois de casado, não é? Se o menino faz bagunça e apronta na igreja, um jovem adolescente é o quê? Carnal, olha o filho do fulano de tal no retiro, pintou todo mundo. Os filhos vão para lá para fazer coisa espiritual. Esses jovens da igreja, é o mundo entrando na igreja, não é isso? Agora, se é o meu filho, se ele não for jovem na igreja, vai ser aonde? A igreja tem que criar um espaço para que ele seja jovem dentro da igreja. Todos devem passar por um crivo, só eu que não. Se alguém cair em pecado, deve ser corrigido. Se for eu ou alguém da minha família, tem que ter paciência, pastor. O meu pecado é humano, já o deslize do próximo é falta de caráter e imoralidade. Intransigentes com os outros, mas condescendentes conosco mesmos. Vemos bem o que está fora e não enxergamos bem o nosso próprio erro. Muita crítica, pouca autocrítica. É sempre mais fácil abominar o pecado alheio do que encarar a feiura dos nossos erros. Conforme William Hendrickson, citado pela segunda vez, fazemos uma avaliação demasiadamente favorável de nós mesmos e um juízo demasiadamente severo dos outros. Agora repita assim comigo, lendo essa frase, olhando com esse olho para o seu vizinho e com outro olho para frente. Diga assim: cuidado, porque ao julgar, pode ir lendo comigo, e criticar o outro, passo a ser duramente avaliado naquilo que julgo, e provavelmente eu mesmo seja encontrado em falta. Terceiro perigo dos críticos moralistas. E quando a gente fala dos críticos, parece que todos nós estamos falando de alguém que é crítico moralista, né? Esses críticos moralistas, né? Irmãos, somos nós. É eu, é você. Terceiro perigo de quem visa caminhar dentro de uma religião que é muito bom, que é o caminho que leva ao céu, sim, não é a ausência absoluta de Deus, mas é o caminho que leva ao céu. Mas o perigo de nós sermos críticos moralistas é o perigo da falsa segurança. Olha o que diz o versículo 3. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Olha o que Paulo está querendo dizer aqui, que coisa tremenda. Que nós, como juízes, nós às vezes nos apoiamos numa falsa segurança.
Os moralistas não somente julgam os outros, mas de fato eles pensam que são inocentes. Eu estou julgando porque eu não cometo esse erro, por isso que eu posso julgar. E assim eles têm uma falsa segurança com respeito ao juízo divino. Julgam implacavelmente porque acham que estão bem na foto, mas não conseguem se ver jamais no papel de réu. Aqueles que julgam com veemência e facilidade os outros, parece que imaginam que nunca vão ser julgados por ninguém, ou se forem julgados, serão julgados com foro privilegiado. Não, mas eu não. Filho do pastor Ivan? Eu sou o presbítero Giovanni, tem que ver minha história. Vai falar assim comigo de qualquer maneira? Seu irmão Antônio, se vocês conhecessem minha história. Quem julga pensa que tem foro privilegiado, pensa que nunca vai ser julgado, mas um dia, meu irmão, todos serão julgados por Deus, inclusive eu e você. Paulo afirma que o juízo de Deus não é segundo as aparências, mas é segundo a verdade. Deus não faz acepção de pessoas, não julga segundo as aparências, nem se intimida por arbitrariedade, mas julga pela verdade. Cuidado, irmão, não pense que porque você é um religioso e criticar os outros, você está em posição superior e é impecável, ou você está blindado com uma imunidade especial. Não acredite no mito da impunidade, e cuidado com essa falsa segurança. É aquela segurança que a gente tem quando a gente é crente há muito tempo. Carlinhos, por favor. Quando a gente já caminhou uma vida e tem uma história, a gente diz, Deus não vai ser tão radical, e a gente vai carregando os nossos pecados. A gente vai levando pecados, irmãos, que a gente já sabe que está certo. O irmão sabe qual é a diferença entre o fariseu e o cristão? É simples a diferença. Você sabe quem era fariseu no Antigo Testamento? Fariseu era o maior religioso da época de Jesus. Eram como se fossem os pastores que lideravam os grupos. Os escribas eram os conhecedores, os saduceus eram da linha dos sacerdotes, e os fariseus eram pessoas comuns, que se tornavam tão dedicados na lei, que eram os rabinos da época, eram os bambambam, eram os fariseus. Hoje, quando você chama uma pessoa de fariseu, é coisa boa? Não, é sinônimo de hipocrisia. Por quê? Porque eles pregavam o que eles não viviam. Irmãos, cuidado, porque muitas vezes a gente como crente pode se tornar fariseu. Sabe qual era a diferença do crente, do cristianismo que Jesus veio falar para todos? Ele disse assim, vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, batize-os, façam os discípulos. Como? Batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ensinado. Como é que a igreja primitiva vivia? A palavra diz lá em Atos que eles perseveravam unânimes no ensinamento dos apóstolos. Sabe qual é a diferença dos fariseus para os cristãos? Os fariseus não praticavam aquilo que eles pregavam, os cristãos deviam colocar em prática. Irmão, sabe qual é o perigo hoje? Que muitos de nós como cristãos, podemos nos tornar os próximos fariseus, se a gente insistir em continuar julgando os outros, e não olhar para a nossa vida, e não começar a julgar a gente mesmo, e começar a ser duro, tão duro quanto a gente é com os outros, ser com a gente mesmo, e nos colocar na parede, e dizer, tá bom, estou sendo tão severo com fulano de tal, mas e eu? Estou sendo tão severo com a minha esposa, e eu? Se eu fosse tão severo com os outros como eu sou comigo, quem sabe eu já seria muito melhor.
E essa era a falsa segurança que eles tinham, e é o terceiro ponto de interpretação dos perigos de sermos críticos moralistas. O quarto perigo é o perigo da falsa interpretação teológica, e com este eu concluo, que é o versículo 4, que diz: ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Agora Paulo está falando para quem julga. Diz: o que você está pensando? Você despreza a riqueza da bondade. As pessoas que querem pecar deliberadamente, ou a gente, quando a gente sabe que tem uma área na nossa vida que está errado, por que a gente continua caminhando nela? Por quê? Porque Deus é paciente, né? Deus é bondoso, Deus é misericordioso, né? Deus é tolerante. Os crentes de mais tempo diziam uma palavra difícil: Deus é longânimo, Ele vai me esperar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: irmãos, isso é heresia, isso não é Bíblia, isso é mentira. Essa ideia que a gente tem, que a gente vai dizendo, deixa a vida me levar, a gente vai indo, a gente vai se ajudando, a gente vai resbalando e a gente chega lá. Não, irmãos, Deus está preparando uma igreja pura, uma igreja sarada, e se você está ocupando um desses bancos, eu muito mais, que ocupo esse microfone e esse lugar, se não estivermos dispostos a mudar de vida, a julgarmos em primeiro lugar a nós mesmos, e verificarmos se estamos bem com Deus, se está tudo em ordem, e se tem alguma coisa para mudar, irmão, não fique esperando pela bondade de Deus. Não porque Deus não seja bondoso, mas essa é uma maneira errada de interpretar a bondade de Deus. Os religiosos moralistas olham para a bondade de Deus como uma licença para pecar, e não como um chamado para arrependimento. Interpretam mal a bondade de Deus, pensando que é uma prova da parcialidade divina. Não, Deus é parcial porque Ele me escolheu. No meu caso eu posso pecar à vontade porque eu sou escolhido de Deus. Um dia Deus vai me resgatar. Irmãos, esse é o entendimento de muitos teólogos que acreditam que pode continuar fazendo. Interpretam errado a bondade de Deus, como um homem muito conhecido, pastor muito grande, dos grandão, que insistia em viver dentro de um pecado. Eu não vi, não conheci, mas escutei. E o argumento deles estava num texto da palavra dele, que há homens a quem Deus não imputa pecado. Não. Com toda a minha história, Deus vai relevar. Contanto que eu já fiz, contanto que eu já ofertei, nem sabe o que eu já fiz. Para tantas instituições que eu já doei, Deus vai ser bondoso comigo. Irmãos, muitos acreditam que são muito melhores do que os demais pecadores e pensam que a bondade de Deus sorriu para nós. Ele deve estar muito satisfeito comigo. No entanto, a ausência de qualquer vício pagão não constitui impecabilidade ou virtude. O alvo de Deus em demonstrar a sua bondade não é para produzir soberba espiritual ou orgulho cristão, mas o amor de Deus produzindo bondade é para produzir no nosso coração arrependimento. Os arrogantes moralistas pensam que só os gentios precisam de arrependimento. Eles não. Não, arrependimento é para gente muito pecadora. Eu já sou crente. Meu irmão, se você acha que hoje não tem nada do que se arrepender, cuidado. Uma teologia errada produz uma prática errada, e nós não podemos usar esta bondade para pensar que estamos blindados contra o juízo. Pelo contrário, essa bondade deve hoje nos constranger. Quando a gente vem em pecado diante de Deus, Deus diz: meu filho,
eu te perdoo por causa da minha bondade. Sabe o que isso deve produzir em mim? Vergonha. Como eu vi uma vez um pai educando um filho, que ele disse o seguinte: filho, o paizinho não tem o que fazer mais contigo, o pai já te corrigiu, o pai já te colocou de castigo, o pai já pegou a varinha, usou a varinha contigo, o pai já criou todas as estratégias para te corrigir e não conseguiu. Então o paizinho vai te pedir uma coisa: pega aqui a cinta do pai e dá uma surra no pai, porque o pai está errando muito em te educar. E esse pai conta que o filho, depois que pegou a cinta na mão, começou a chorar. Dizendo: não, pai, sou eu que preciso apanhar, não é tu. Não, filhinho, por favor, bate no paizinho, o paizinho não está sabendo te educar. Isso para mim dá mais ou menos um sinal daquilo que a bondade do pai deve produzir na gente. Quando a gente erra de novo e chega diante de Deus, e Deus diz para a gente: tá bom, Daniel, te levanto dessa de novo. Sabe o que deve produzir no nosso coração? Não uma comodidade, dizer eu sou especial, Deus me perdoa todas. Deve produzir um sentimento de arrependimento e dizer: que vergonha, Deus teve que me perdoar de novo, que vergonha, destruir o meu cônjuge de novo com a minha boca, que vergonha, pequei, adulterei, caí em pecado, que vergonha. A gente dobra os joelhos meio envergonhado diante de Deus, Deus nos cobre com o seu amor. E sabe o que isso deve produzir na gente? Arrependimento. Senhor, muito obrigado pelo teu perdão, me ajuda a melhorar, eu nunca mais quero praticar esse erro. Irmão, se você tem algum pecado na sua vida que não tem esse sentimento no coração, escute o que eu estou lhe dizendo. Se você tem pecado em alguma área e acha que está tudo bem, quer continuar pecando, pode ser que você ainda não se arrependeu desse pecado. Só tem um tipo de pecado que a gente saiba que Deus não perdoa, é o pecado que a gente não se arrepende. Ou você acha que você vai para o céu agarrado em algum pecado que você ama muito? Não vai. Jesus preparou todo o caminho da cruz do Calvário para que você pudesse estar livre de todo e qualquer tipo de pecado, a não ser que você queira e prefira continuar pecando, e faça da bondade de Deus um aval, uma assinatura para que você continue cantando: deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer. Estamos em estágio avançado de degradação quando apelamos para o caráter de Deus, para permanecermos pecando, alegando que Deus é muito paciente para nos castigar. E para encerrar, Adolf Paul diz: quem deseja a graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, despreza a graça. Meu irmão, que em nome de Jesus, hoje é dia de ceia, hoje é Páscoa, e que a gente vai cear. Cada vez que a gente pega o pão e pega o cálice, a Bíblia nos ensina a examinar a gente mesmo, não o outro, mas examinar a gente. Esse é o meu desejo nessa manhã. Irmão, são só os primeiros 4 versículos de Paulo para os moralistas. Irmãos, a gente está dentro desse saco aí dos moralistas, pode estar certo. São só os primeiros 4. Depois tem outros versículos que começam a aprofundar muito o que Deus pensa sobre aqueles que ficam julgando os outros de qualquer maneira. Vendo defeito, tem a hipermetropia espiritual. Vê direitinho os defeitos do irmão, do amigo, do parente. Aí tem uma dificuldade tremenda de encarar os seus próprios pecados. Daqui a pouquinho os irmãos já vão sair para pegar o cálice e o pão, e nós vamos encerrar hoje ceando.